Nós vamos dar continuidade ao ensinamento que nós estamos tratando sobre o Sermão da Montanha. Nós já estamos agora ainda no capítulo 5, mas agora nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 26. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículos do 21 ao 26. Um texto muito interessante que traz um tema muito atual. Caso não seja possível concluir esse tema hoje, nós vamos na próxima terça dar continuidade. Capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, o versículo 21 ao 26 nos diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Até aqui. Irmãos, esse texto ele traz alguns ensinamentos para a nossa vida cotidiana, e um dos ensinamentos que está embutido aqui nesse texto é a respeito do perdão. Ele fala do perdão. É um dos ensinamentos que Jesus traz neste Sermão da Montanha. E observando, irmãos, eu estudei a respeito desse tema sobre o perdão, encontrei algo muito interessante. Eu encontrei que o perdão é uma das coisas mais difíceis para o ser humano colocar em prática. Não é fácil colocar o perdão em prática. Não é fácil liberar perdão. Não é fácil. Porque no perdão, irmãos, nós perdoamos a dívida, nós perdoamos a ofensa, nós perdoamos aquilo que foi feito contra nós. Então, eu fui analisar, fui estudar e encontrei, irmãos, que no âmbito geral, o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de liberar perdão, muito grande. Quando, no muito, ele libera perdão da seguinte forma, que não é perdão. Ele libera perdão da seguinte
seguinte forma: olha, você está perdoado, não se fala mais nisso, não tocamos mais no assunto, agora eu não quero lhe ver na minha frente nunca mais, não me dirija a palavra se você me encontrar em algum lugar, eu não quero nem olhar na sua cara, vai embora, vai em paz, você está perdoado. Isso não é perdão. Não muito a gente faz assim, não muito. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos, foge à razão humana, à lógica humana, foge. Imagina nós que estamos do lado da graça, vivendo a dispensação da graça, do favor imerecido de Deus, onde os nossos pecados já foram perdoados lá na cruz do Calvário. Experimentamos já o perdão de Deus, entendemos isso, aceitamos a Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados e chegamos a Cristo como pecador, mas Ele nos purificou através do seu sangue derramado na cruz do Calvário de todo o nosso pecado. Agora, imagina aqueles que estavam ouvindo Jesus naquele dia. Não tinha a dimensão do sacrifício, não conhecia a grandeza do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque ele ainda não havia acontecido. Não tinha ideia do muito grande amor, como diz João, de tal maneira, ele não tinha ideia a que ponto iria, ou a que ponto chegou esse amor de Deus ao ponto de nos perdoar os pecados, entregando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, sem ter nenhuma culpa, e nós, totalmente culpados, fomos perdoados. Ele não tinha essa ideia, eles não tinham esse conhecimento, e Jesus disse: olha, e o que me chama a atenção é justamente no versículo 23. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você contra ele, é ele contra você. Você, mas não tenho nada a ver com isso, é ele que tem algo contra eu, não, eu amo ele, eu não tenho nada contra ele, é ele que tem contra mim. Mesmo assim, irmãos, imagina a dimensão a qual Jesus está levando ao processo da adoração, ao limite do perdão. E ele diz: se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Não é se eu tiver algo contra alguém, não, é se alguém tiver contra mim. Alguém que pisou no meu carro, não foi eu que pisei no carro dele. Alguém que proferiu uma ofensa contra mim, disse palavras que me machucaram, me macularam. Alguém que levantou a mão e talvez até me bateu. E ele estava dizendo isso, porque ele estava falando da dimensão do amor de Deus no que diz respeito ao perdão. Jesus foi levado para ser chicoteado. Lá ele recebeu uma coroa de espinhos na cabeça. Lá ele levou murros no rosto. Ele sofreu, foi muito humilhado, mas lá na cruz ele disse: Pai, não foi eu que fiz nada contra ele. Mas ele está dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele libera perdão
estava ensinando naquele dia. Nós podemos ter uma ideia hoje da dimensão do perdão que Jesus estava ensinando naquele dia, mas aqueles que estavam com ele ainda não tinham essa dimensão. E para aqueles, talvez, seria até mais difícil entender isso aqui. Seria até mais difícil. Porque até para eles, a questão da oferta era algo levado a sério. Era sério mesmo. Oferta, eles não iam no templo sem oferta, não chegavam no templo sem oferta, não entravam no templo sem oferta. Ora, o que era que estava fazendo uma viúva no templo, sem nada, que não tinha nada, nenhum recurso? O que é que ela estava fazendo no templo? Ela foi buscar a face de Deus, mas ela precisava levar a oferta. Ela disse: é tudo que eu tenho, algumas moedinhas, é tudo que eu tenho, e eu vou entregar tudo que eu tenho, porque isso aqui que eu tenho não vai resolver mesmo o meu problema, então eu vou entregar tudo que eu tenho, vou deixar lá. E ela deixa tudo. Havia uma seriedade muito grande nos ensinamentos. Havia uma seriedade muito grande. Era grande a seriedade neste caso. Mas aí Jesus faz esta afirmação e ele chama atenção, irmãos, para que isso acontecesse. E no versículo 25 ele diz assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário. Entrar em acordo aqui não quer dizer eu vou aceitar as tuas faltas tudo tal. Não. Entrar em acordo é se libertar da culpa. O perdão, irmãos, ele traz algo tão sublime, mas tão sublime, que a falta de perdão, presta atenção, a falta de perdão pode nos fechar a porta dos céus. A falta de perdão pode nos fechar a porta dos céus. Pode ter certeza, a pessoa que não libera perdão, está dentro da igreja, mas não libera perdão. Alguém que no passado, pouco ou muito tempo, não interessa quanto tempo, lhe feriu, lhe magoou, ou você fez isso, e você não liberou o perdão. Eu vou ser bem realista com você, bem realista. Meu filho, minha filha, você está dentro da igreja, mas está caminhando para o inferno. Está dentro da igreja, mas está caminhando para o inferno. Eu não libero perdão. Eu não quero ver essa pessoa na minha frente. E estou lá dentro da igreja, canto até no coral. É em vão. Ou nós perdoamos, ou não seremos perdoados. Como é que diz a oração do Pai Nosso, qual Jesus ensinou mais à frente, nesse capítulo, ou aliás, deste livro, deste Evangelho? O que é que ele diz? Capítulo 6, versículo 9 em diante, ele diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aleluia.
É uma condicional. O Senhor, perdoa minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Perdoa minhas ofensas, como eu tenho perdoado. Como é que eu vou poder fazer essa oração se eu não libero perdão? Como? Então não tenho como pedir de Deus o perdão se eu não libero perdão. Então, o que chama a atenção é que Jesus, irmãos, Ele nos dá todas as condições para que nós venhamos perdoar. Ele nos dá toda a condição. Nós precisamos perdoar. E Ele faz isso. Ele nos ajuda nesse sentido. Ele nos fortalece. E isso nos identifica com Ele. Porque quando Jesus Ele estava falando, ensinando esse sermão, ele queria exatamente pessoas que pudessem andar como ele andava, que pudessem sentir o que ele sentia, que pudessem fazer o que ele fazia, para que pudessem ter entrada no reino de Deus. E foi o que nós tratamos a semana passada. Olha, João, na sua primeira epístola, escrevendo, no capítulo 5, versículo 2, ele diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, irmãos, nós precisamos liberar perdão. Mas para liberar perdão, e só libera perdão quem ama. Só quem ama. Então, o que Jesus quer de nós? O que é que Ele quer de nós? Ele simplesmente, irmãos, está pedindo que nós venhamos enfrentar o problema e corrigir o problema. Não deixe o problema aí andando, mas Ele quer que nós enfrentemos o problema e venhamos corrigir, porque a falta de perdão, além de nos fechar a porta dos céus, a nossa adoração, ela não é recebida. Deus não recebe a nossa adoração sem perdão. Não, Ele não recebe. Precisa haver em nós o desejo de perdoar. Desejo é aquilo que nós anseiamos, que nós buscamos, que nós queremos fazer. Então precisa estar em nós esse desejo. Ah, pastor, mas você não sabe, pastor. O senhor não sabe. Fulano, olha, o que foi que fulano fez comigo, o senhor não sabe. Fulano me jogou no lixo. Fulano me pisou. Fulano me humilhou, me escrachou. E eu ainda tenho que ir lá pedir perdão? Tem. Quer entrar no céu, meu querido? Vai lá e perdoa. Vai lá e perdoa. Quer que a tua adoração seja aceita por Deus? Vai lá e perdoa. Quer que quando você chegue na igreja, Deus olhe para você e diga: chegou meu filho amado, agora ele vai me adorar, e a adoração dele vai subir até aqui como sacrifício vivo, verdadeiro. Quer? Então perdoa. Quer que Deus responda a tua oração? Quer que Deus escute a tua oração? Então perdoa.
estudando, o perdão, irmãos, ele causa, aliás, a falta de perdão, a situação, ele causa muitos males à pessoa. E muitos males de saúde. Muitas doenças que muita gente tem hoje é por falta de perdão, segundo a ciência. A ciência já fez um estudo. Lá nos Estados Unidos tem um psicólogo, o camarada é PhD em psicologia e tratamento da mente, e ele criou um centro de estudo sobre o perdão. Olha, ele não é nem cristão, ele é o Dr. Fred Lusky. Ele não é nem cristão. Universidade de Stanford. Em 99 ele criou o projeto da Universidade de Stanford para o perdão. Sabe o que ele fez? Ele pegou 70 pessoas, dividiu em 2 grupos. Pessoas que tinham problemas nesse sentido, que precisavam perdoar. E pessoas que não tinham. E ele começou a estudar aquelas pessoas durante 4 meses. 4 meses aquelas pessoas passaram por estudo. E foi descoberto nesse estudo que aquelas pessoas que precisavam liberar perdão, tinha algo contra alguém, alguém contra ela, precisava liberar perdão, encontrou estresse, úlcera, problema de coração, problema de pele, problema de pressão, começou a encontrar nessas pessoas. E ele foi fazendo esse tratamento, e nesse tratamento ele foi levando aquelas pessoas a liberar o perdão. E deixa eu lhe dizer uma coisa: as pessoas que ele pegou, que precisava liberar perdão, foram justamente cristãos, protestantes, como nós, e cristãos católicos. Doentes. Eu creio no Deus vivo, cheio de poder, pode mover montanhas, Ele não conhece o impossível. Só que, irmãos, não vai adiantar eu orar para que você seja curado na autoridade do nome de Jesus, se o teu coração está trancado. Não vai adiantar. E eu comecei a fazer esse estudo, eu disse: meu Deus, como é sério esse negócio. É muito sério. E às vezes o pessoal vai dizer assim: eita, esse pastor não tem unção nenhuma. Não. É que o camarada lá está cheio de ódio lá dentro do coração e Deus não trabalha. Deus não age. Deus não age. Deus não vai agir porque Ele não liberou perdão. Se Ele não libera perdão, Deus não perdoa, irmão. Deus não vai perdoar. Ele não vai perdoar. Então eu encontrei que perdão significa literalmente cancelar ou remir. Significa a liberação, o cancelamento de uma obrigação, e que foi algumas vezes usada no sentido de perdoar o débito financeiro. Olha, já pensou? Mas não é fácil. Não. Eu vi que não é fácil. O perdão é o ato no qual o ofendido livra o ofensor do pecado, liberta-o da culpa pelo pecado. Esse sentido pelo qual Deus esquece. Deus esquece. Não que Deus tenha memória fraca, é porque nós perdoamos. E Ele, da mesma forma, Ele esquece. Perdão só é perdão quando nós esquecemos. Aquele perdão que alguém perdoa e
joga na cara, isso não foi perdão. Não esqueceu, está bem nítido na mente. Então, se está na mente, está guardado no coração. Se está no coração, não houve perdão. Se não houve perdão, também não há perdão da parte de Deus. Não há perdão da parte de Deus. Não tem como receber perdão da parte de Deus. Precisamos liberar perdão. Mesmo que nós é quem tenhamos sido ofendidos, aí eu preciso liberar. Olha o que diz Mateus 16, capítulo 16, versículo 24 e 25. É algo fora da nossa lógica. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ou eu abro mão do meu eu, tá? Ou eu abro mão do meu eu, do meu orgulho, e libero perdão, eu não tenho perdão da parte de Deus. Vou viver doente. E a doença, irmãos, ela é da alma, é espiritual, ao ponto de jogar para fora e passar a ser física. Passar a ser física. Tem pessoas que vivem atormentadas. Tem pessoas que vivem atormentadas porque não liberam perdão. E precisam liberar perdão. O perdão, irmãos, ele é condicional. E essa parte eu achei interessante. Ele é condicional. É importante entender que o perdão de Deus é condicional. Deus perdoa livremente no sentido que Ele não exige a morte do pecador que responde ao seu convite de salvação, permitindo que a morte de Jesus pague a pena por seus pecados. Contudo, Deus exige fé, arrependimento, confissão de fé, batismo como condição para o perdão do pecado. Se não houver isso, não existe perdão. Então eu preciso também perdoar. Preciso levar o perdão àquele que me ofendeu, para que a minha adoração não seja interrompida, nem a minha entrada no céu. Irmãos, a questão de perdão, do perdão, aliás, ela é tão importante para a vida do cristão que eu posso perder a minha salvação por falta de perdão. Imagine